O calendário eleitoral, Elivaldo, a gente Olá. preparou aqui uma arte para mostrar aos nossos telespectadores, eleitores, candidatos, partidos, como é que se comporta o calendário eleitoral nos próximos dias. Nós temos aí no mês de agosto, no dia 5, é o último dia para as convenções partidárias. A maioria dos partidos realiza até antes, vai fechar esse calendário com mais antecedência. No dia 15 de agosto, nós temos o prazo máximo para o registro das candidaturas até às 7 horas da noite. Já no dia 16, começa então a propaganda eleitoral na rua, na internet e também o funcionamento dos comitês dos candidatos. No dia 26 de agosto, nós começamos a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E a gente segue aí até o mês de setembro com esse calendário eleitoral, com outras datas importantes também, por exemplo, como o prazo para tirar a segunda via do título de eleitor. Esse prazo vai até o dia 22 de setembro, já que a emissão é rápida. Então, até o dia 22 de setembro, você pode retirar sua segunda via do título eleitoral. Tá aí mais o calendário, então. Como falava dos outros prazos, né? Setembro, dia 2, a entrega dos títulos eleitorais que já estão prontos, a entrega máxima até o dia 2. No dia 12, nós temos o julgamento dos pedidos de candidaturas em deferimentos ou deferimentos pela Justiça Eleitoral. E no dia 22 de setembro, o último dia para retirar a segunda via do título de eleitor. Agora, Elivaldo, a gente vai até o Tribunal Regional Eleitoral, porque esses prazos a Justiça Eleitoral fica de olho, fica atenta. A repórter Gorete Santos tem mais informações para a gente sobre o que é necessário, por exemplo, Gorete, de documentação para se respeitar os prazos, como de registro de candidatura. Bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Não basta fazer a homologação durante as convenções. Para fazer esse registro junto ao Tribunal Regional Eleitoral é necessário, sim, cumprir uma série de exigências. A gente começa falando sobre isso, então, com o juiz auxiliar da Corregedoria do TRE, Tiago Brandão, que está aqui ao meu lado, pode trazer os detalhes dessas respostas para a gente começando pelo que é exigido, na verdade, para fazer esse registro. Doutor Tiago, bom dia. Bom dia a todos. Bom, a partir do momento em que os candidatos são escolhidos nas convenções partidárias, os partidos apresentam a relação dos candidatos e cada documentação referente a cada candidato. Que documentação é essa? Justamente são uma extensa lista de documentos para convencer o juiz eleitoral, o promotor eleitoral e o juiz eleitoral de que o candidato está apto a concorrer a um cargo público. O candidato deve preencher as chamadas condições de elegibilidade, e não deve constar na sua ficha, nos seus assentos pessoais, nenhuma hipótese de inelegibilidade. Ou seja, ele deve ser um cidadão que esteja no uso dos seus direitos políticos e não tenha nenhuma condição de inelegibilidade, como, por exemplo, condenação criminal proferida por órgão colegiado, que seria um caso de ficha suja. Que tipo de situação durante a campanha pode levar à impugnação desse pedido de registro de candidatura? Bom, a partir do momento que se começar a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, os candidatos podem, dentro das normas legais, fazerem a divulgação de suas plataformas de campanha, de projetos, de governo, de parlamentar, enfim. Mas não podem transgredir a legislação eleitoral. Transgredindo a legislação eleitoral, a depender do tipo de transgressão, do tipo de descumprimento, está sujeito a multas e até a cassação do registro e, se eleito, cassação de diploma. Esse ano, na verdade, os candidatos têm menos prazo. O prazo reduziu para se fazer conhecer pela população. A propaganda eleitoral nas ruas só começa a partir do dia 16 de agosto, no rádio e na TV, 10 dias depois. Daqui até lá, o que os candidatos podem fazer e o que pode complicar a situação deles, até o início da propaganda eleitoral? Bom, antes do dia 16 de agosto, não pode haver de forma alguma propaganda eleitoral, a aparição pública de um pré-candidato ou de um candidato pedindo votos para o eleitor. Isso não pode. O que pode acontecer é cada um ser convidado em programas de televisão, para falar da sua vida pregressa, mas não pode haver, em hipótese nenhuma, quer explícita, quer implicitamente pedido de voto. Nas ruas, visitas aos bairros, pode? Não, isso já caracteriza flagrantemente propaganda eleitoral. Isso aí somente a partir do dia 16 de agosto. Aqueles movimentos de comício, carreatas, só a partir do dia 16 de agosto. As penalidades para isso, doutor Tiago? Bom, o descumprimento mais leve sujeita a multa. Se for uma transgressão mais grave, pode cassar o registro e, se a punição vier depois da eleição, cassar o diploma.
Quero agradecer então ao doutor Tiago Brandão pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã, trazendo esclarecimentos acerca agora desse período eleitoral que começa com mais intensidade a partir de agora, a partir da homologação, Nádia, dos candidatos nas convenções, posteriormente esse registro de candidatura. É com você. Obrigada, Gorete. Até o dia 15 de 16 começa a propaganda eleitoral, esse ano bem mais reduzido o tempo, Alivaldo. Verdade. Começando dia 26 de agosto, indo só mais o mês de setembro. Quer dizer, finalzinho de agosto, mais o mês de setembro. É uma situação que vai exigir muito mais dos candidatos, sobretudo aqueles candidatos que não tiveram assim, tempo suficiente, não tem uma visibilidade razoável, porque vai ter que se desdobrar bastante numa campanha bem mais curta para tentar conquistar a adesão do eleitor. E esse ano, grande novidade é o financiamento das campanhas eleitorais. Partidos e candidatos não podem, por exemplo, mais receber dinheiro de empresas. Nádia, e ontem o novo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, deu uma declaração ontem nacional, uma entrevista coletiva lá em Brasília, onde ele destacou como principal aspecto da justiça eleitoral nesta campanha para as eleições municipais é exatamente o rigor, o controle no acompanhamento do financiamento das campanhas eleitorais. São milhares de campanhas espalhadas em mais de 5 mil municípios brasileiros. Vai exigir da Justiça Eleitoral um esforço muito grande. Agora, por quê? Exatamente porque há uma limitação de financiamento, há uma limitação de doações, o que abre um precedente, a própria Justiça Eleitoral reconhece, para o famoso Caixa 2, ou seja, aquele dinheiro que entra fora da prestação de contas. E o ministro Gilmar Mendes foi bem claro. Ele disse até hoje, muito forte inclusive a declaração dele, até hoje as prestações de contas feitas junto à Justiça Eleitoral são prestações de faz de contas. Todo mundo aí eu pego na Lava Jato, em tudo quanto é crime, aí na hora da justificativa diz, mas as contas foram aprovadas na Justiça Eleitoral. Como é que foram aprovadas desse jeito? Então isso vai exigir da Justiça Eleitoral mecanismos mais eficazes de acompanhar exatamente a utilização de recursos das campanhas eleitorais. E você falava do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem o TSE divulgou os dados das eleições de 2016, o número de eleitores no Brasil e nos estados e o perfil do eleitorado. Vamos dar uma olhada, inclusive, no estado do Piauí. De acordo com o TSE, no Brasil estão aptos a votar 144.088.912 eleitores, 52,13% de mulheres e 47,79% de homens. O eleitorado do Piauí este ano é de 2.300.000 eleitores. O sistema biométrico vai chegar a 99 municípios, atingindo 1.600.000 eleitores piauienses. Na votação convencional, na urna eletrônica, serão 742.000 eleitores no Piauí. A formação do nosso eleitorado, 26,17%, tem o ensino fundamental incompleto. 18,80% sabem ler e escrever e 10,09% são analfabetos. Que ainda é um percentual muito alto, não é, Livaldo? Pode decidir, às vezes, muitas eleições em determinados municípios.